A insegurança no relacionamento é uma prisão. Como viver livre disso? Ou um pouco de ciúmes faz bem? Ixi. A insegurança no relacionamento é uma prisão. Como viver livre disso? Ou um pouco de ciúme faz bem? Eu não acho que faz bem em nenhuma instância. Uau. Nenhuma mesmo. Uau. E eu acho que o ciúme, ele tá pautado na confiança. Uau. Eu e o Lucas, graças a Deus, a gente nunca teve problema com relação a ciúmes. Não. Assim, né, amor? Sempre foi muito tranquilo. Nunca tivemos nenhuma intercorrência, nada. Acredito até porque, assim, a gente sempre engatilhou muito um no outro situações que, por exemplo, assim, às vezes acontece uma conversa, um cara, por exemplo, fala alguma coisa de um jeito comigo, aí o Lucas chega depois de mim, olha, esse jeito eu não gosto, vigia pra não acontecer Sim, novamente, sim. ok. É uma Aí percepção, eu ativo, né? isso. Aí eu ativo e sempre que eu vejo que vai acontecer algum movimento naquele sentido, eu já corto ali antes pra não gerar nenhum tipo de situação. Então, como existe uma comunicação, pra nós sempre foi muito tranquilo, né, amor? É porque, assim, a nossa relação sempre foi muito baseada na confiança. Eu sempre tive ao meu lado muito mais que uma esposa, uma amiga. A gente começou como amigos a nossa relação. Então, assim, a confiança entre nós, ela tem sido, assim, um alicerce do nosso caso. Total. Eu falo assim, que eu tenho algumas palavras que estão engatilhadas na minha mente, que eu sempre busco seguir, que é a verdade, a confiança e o amor. Uau. Que bonito, meu irmão. Então, assim, eu acho que com relação aos ciúmes, Que bonito. eu brinco assim, Gilberto, eu faço a brincadeira com os meninos, o Thiago não vai estar aí. Mas tá eu falo pros meninos assim, ó, pra Carol é muito fácil não ter ciúme de mim, é porque eu não sou nem tão bonitinho assim, eu sou meio feinho, então é fácil demais dar conta. E o Thiagão é bonito, né? E o Thiago é bonito, então eu falo assim, tá tudo certo. Até parece, né? O amor... Gente, mas olha só, a pergunta da Clélia termina assim, ó. Ou um pouco de ciúme faz bem. Eu compactuo com a Carol, meu amor. Acho que não faz nem um pouco bem. Mas a gente viveu essa parada de ciúme, cara. Antes de conhecer Deus, a gente viveu isso. Então eu acho que a ausência de Deus traz esse buraco que é o ciúme. Eu acho que traz. Porque essa confiança, claro que não foi um ciúme doentio, mas a gente... É um ciúme Saudável. de namorado, saudável. Não digo Não é saudável. saudável porque Não não sei se tem, é né? saudável. Mas assim, tem gente que vive preso nisso, que chega a ser um vazio doença. tão grande. É doença. É doença. Chega a ser doença. Então, tem muitos casais que vivem isso diariamente, de uma forma que tem que analisar qual roupa que vai vestir para sair para rua. E é tão doente, meu amor, que tem esposa que mata a esposa, né? Então, Ixi, é por doença. Nossa. Pra mim, isso é uma doença, não é nem Estamos vivendo- ciúmes, né? Estamos vivendo o caos aí, né? Ixi, todo dia. Hoje, se você for olhar, a maioria dos casos que a gente vê que acontece isso, pautado do ciúme, é sempre que não há confiança entre o casal. Então entrega a chave aí, Carol e Lucas. Qual seria o sentido para trabalhar isso? Porque a gente sabe que tem determinadas coisas que vai levar um tempo para poder curar. E o ciúme é algo que de repente demora para curar. O que vocês podem dizer para essa galera que está em casa, para a gente também? Como lidar com isso? Como controlar isso? Primeiro é a comunicação. Comunicação. Eu acho que a partir do momento que você deixa claro para o seu marido ou para sua esposa aquilo que te gera aquele sentimento de ciúmes, são roupas coladas demais, um marido que gosta de ir para para um barzinho, para alguma situação assim. Quando você conversa com o seu casal, você expõe isso, você deixa as claras. Então, assim, aí cabe a cada um na sua consciência, por exemplo, meu marido não gosta de roupas coladas. Então, eu não posso ceder um pouco para diminuir o ciúme dele. Ele não pode deixar de fazer também as situações que me geram ciúmes. Então, essa comunicação inicial, acho que ela é fundamental para romper esse início, esse gatilho. E é essa comunicação que vai gerar confiança. Bacana. Você só confia em quem você tem intimidade e quem que você conversa. Então, você precisa se comunicar, você precisa ter a confiança. E confiança por exemplo, eu ter a certeza que a Carol tem acesso a todos os meu computador, meu celular, eu tenho acesso a dela. Mas eu não preciso ficar procurando nada no celular dela e ela não precisa ficar procurando nada no meu.
Por quê? Porque existe a confiança. E a Mariana que tá aí... ela É tá minha prima. A Mariana é sua prima? Minha prima. Lê aí, Carol, o que ela tá falando aí. Que ela tá Acho falando que que ela pauta no que você tá falando também. Acho que é intrínseco ao ser humano os ciúmes. O negócio é saber entender o sentimento e como lidar com ele. É claro, pautar um relacionamento em confiança é o que vai ser a âncora e guia para isso. É isso. Mas aí eu vou fazer uma pergunta pro Lucas, mas a Carol vai aprofundar mais no ciúme. Para vocês verem hoje a gente liga a televisão, o que a gente mais vê nos jornais são pai matou os filhos para atingir a esposa por ciúmes. E a mesma coisa, a esposa mata os filhos para atingir por ciúmes. Nós tivemos um caso agora recente, grave, né? O que vocês pensam sobre isso? É assim, né? As pessoas hoje, elas têm um sentimento de posse muito grande. Não é amor, é Não é posse. amor, é posse. Não, a Carol é minha e ninguém pode olhar, porque senão vai acontecer isso. É uma posse tão grande que a pessoa, ela não consegue se ver sem a outra do lado. Então ela prefere a morte. Isso vem por quê? Porque a casa dele está deturpada. Na relação da vida dele, Deus não está em primeiro lugar. Porque se a Carol estiver ocupando o primeiro lugar na minha vida, já começa que tem algo errado. Sim. Já está começando que eu estou colocando ela no lugar de Deus. Então eu tenho um sentimento de posse, não vou largar ela. E aí vai gerando todas essas doenças até chegar a essas vias como a gente vê acontecendo. Sempre que for a gente vê qualquer coisa, está ligado a uma disfunção familiar. Sempre. Então, você pode ver, quando tem essas situações, a mulher geralmente era espancada, já existia todo um contexto por trás que levou aquilo. Então, assim, sempre é porque a estrutura familiar, ela está totalmente deturpada, fora dos lugares, cada um ocupando. E hoje nós temos uma sociedade muito assim, né? Que a mulher ocupa o lugar do marido, o marido ocupa o lugar da mulher, filho ocupa o lugar de mãe, e Sim. vira uma bagunça. Confusão danada. Uma confusão. E onde que existe Deus da confusão? Deus, eu aprendi isso, Deus não é dislexo. Então, assim, ele não age na bagunça, ele não faz nada na bagunça. Então, quando você reestrutura a sua casa e coloca Deus Sim. como o centro do seu lar, eu acredito que qualquer outra intercorrência, você consegue lidar, porque Deus, ele olha certo, ele vai pautar a gente o tempo inteiro. E é tão doido que a gente pensa muito nesse ciúme na relação marido e mulher, mas e as mães que têm ciúme dos filhos? Com o pai. Gente, olha o tamanho, Da olha mãe o tanto com- que isso vai desdobrando, né, Carol? Sim, é porque a gente pensa nessa relação mais próxima aqui, mas tem mãe que quando o filho casa, adoece. Ela não consegue Complica o casamento do filho, Complica porque o- tem tanto ciúme, Sim. vira posse. Nossa, vida. tem muita essa situação de posse mesmo. Porque quando a gente fala de ciúme, a gente pensa às vezes muito nessa relação do casal, mas você pode ter certeza que uma pessoa que tem essa relação de posse não é só com o outro. Você pode ter certeza que outras áreas da vida dela você vai conseguir enxergar isso aí. Essa passagem de Gálatas, repete, é Gálatas 5, 24, 25? Isso mesmo. Essa passagem, ela diz assim, ó, que o título dessa passagem é Não Abusar da Liberdade Espiritual. Não abusar da liberdade espiritual. E se você não entender que o ciúme, para uma pessoa que tem isso como um desajuste, se você não aprender a lidar com isso, não lidar com essa pessoa, também pode virar um caos muito grande. Porque, da mesmo jeito que a pessoa às vezes não é ciumenta, mas a esposa ou o esposo é ciumento, se você não saber lidar com isso, você acaba perdendo seu casamento. Então, assim, é procurar, de repente, sei lá, um tratamento, um acompanhamento, né, Lucas? E pensa só, Orientação Gilberto. de casais, né? Talvez, quando, vamos supor, na relação minha e da Carol, talvez eu tenha ciúme. O que a Carol tem que ficar assim, falando, nossa, o Lucas é ciumento, mas espera aí, qual é a parte do outro? Sim. Vamos supor que eu sou a pessoa ciumenta, mas em vez de eu ficar olhando para Carol, o que eu estou fazendo para gerar essa situação? Sim. Porque muitas vezes, assim... Brecha, né? É brecha. Eu fico falando só assim, não, a Carol é ciumenta, mas quais são os motivos que eu dou para que ela seja assim? É a brecha, né? É a brecha e o zelo, que é como a Carol falou. A gente precisa ter zelo um com o outro. Sim. E aí esse zelo se expande a todas as nossas relações familiares. Sim. Olha só, e como é que... A gente falou da morte agora há pouco, e eu quero te perguntar, como é que você pode querer ter posse
de algo que não é seu, Não tem. vai morrer. Então acho que a gente tem que saber cuidar melhor. Então acho que esse ciúme pode ser uma grande seta, um dardo inflamado mesmo, do maligno. Então eu acredito que a gente tem que trabalhar muito isso, porque isso pode, no momento de ódio, de raiva, porque o ciúme ele leva pro ódio, né? Leva pra raiva, leva pro ódio, descontrolado, morte. E é isso que a gente tem acompanhado aí. Então eu acredito que se você passa por isso, tem essa dificuldade, procura ajuda. Procura ajuda. E você também que está vivendo essa condição de ciúme também, no sentido contrário, a esposa é ciumenta, o esposo é ciumento e você não consegue lidar com isso, cuidado, porque senão a sua relação vira uma relação de opressão e isso acaba muito mal, a gente sabe disso. Mas tem às vezes também, meu amor, às vezes é um ciúmes assim, não é tão grande, mas é conversar. Sim. Porque às vezes o marido, uma pessoa solteira chega abraçando o esposo dela. Aí gera aquele ciúme. Mas por quê? A menina é solteira. Por que ficar agarramento com a menina solteira, o marido? Não faz sentido. A mesma coisa é a esposa abraçar um rapaz solteiro. Então são coisas simples de se resolver que basta conversar. Um diálogo, confiança e evitar certas coisas. Como a Carol falou, tem certas coisas que a gente tem que evitar. Se o marido não gosta, evite. Existe. Você ia falar, Carol? Pode falar. É porque assim, isso que a Clélia trouxe, eu também tive o seguinte: existe o posicionamento nosso como mulher e o posicionamento como homem. Por exemplo, eu sei do meu lugar, então eu sei que tem coisas que não são para mulheres casadas, que não estão pautadas naquilo que eu tenho que ser. Então existe uma barreira que, mesmo o Lucas que não tem ciúme, é muito tranquilo, eu tenho muito mapeado na minha cabeça. Sim. Pra que eu vou permitir essas coisas chegarem em mim, que são as brechas? Então, até o comportamento de homem e de mulher faz com que esse ciúme, ele exploda. Sim. Mas você pode olhar, sempre tá ligado a essas disfunções do comportamento do ser humano. Eu acho que assim, Gilberto, a gente falou sobre morte, né? As pessoas, às vezes, elas têm que entender que quando você entra numa relação, num casamento, a sua vida de solteiro morre. Sim. Só que tem gente que tá casado e tá querendo continuar Vida de solteiro. vida de solteiro. Você não entendeu ainda que aquilo ali precisa morrer para que outra relação nasça na sua vida? E ele que tá trazendo brecha, né? E ele tá trazendo pra ele. É isso que a gente está falando. Eu entendo assim que esse ciúme precisa ser realmente trabalhado. E a gente olha pro celular, né? Você falou no início da conversa, você falou sobre o seu celular. Olha o celular, olha o computador. E uma das grandes desgraças, tá, gente? Quando eu vou falar essa palavra, eu falo, nossa, ele tá trazendo um palavrão. Não, gente. A desgraça é a ausência da graça. É só isso. A gente precisa ter inteligência espiritual e emocional para lidar com determinadas coisas. E a gente entende que o celular, ele é um motivo de um desdobramento enorme de ciúme. Cara, se você tem um problema de ciúme por causa do seu celular, desbloqueia esse celular, deixa o celular sem senha, tira tudo que não presta aí dentro. Se tem alguma coisa que não presta, você tira e entrega para sua esposa e vice-versa. Vai viver feliz. A gente não pode viver essa prisão, porque a pergunta aqui é assim, como é que faz? Esse ciúme nos traz essa prisão mesmo. Então, peraí, é uma escolha sua viver essa prisão muitas vezes também, porque se o celular é um gatilho, Lucas, se é uma brecha, vamos resolver essa parada. E a gente sabe que, às vezes, a pessoa pega o celular, o esposo, né, meu amor? Sai para falar longe da esposa. Né? É uma situação estranha. Hoje mesmo eu tive um testemunho desse. Que um casal, o esposo saindo para falar distante da esposa, a esposa Mas entendeu às vezes que é tinha para alguma coisa provocar. errada. Para provocar os ciúmes. Ou para provocar também. Às vezes não tá falando com ninguém. Exatamente. É porque aí, às vezes, acho que com o ciúme vai atingir o outro, né? Não, quer ver? Às vezes eu tô carente de atenção, eu vou provocar ciúme pra ver se olha pra mim. E nunca. Esse não é o sentido, porque você tá alimentando mais o sentimento de posse do que de amor. É isso mesmo. Eu acho que cabe uma reflexão, né? Esse tema é muito bacana e assim, nós vamos ler aqui que tem muita gente comentando e aqui o Pedro disse que o problema é definir o que é ciúmes. Muita gente fala não ter ciúmes, porém existe uma lacuna entre vários casais chamado falta de zelo. Quantas vezes a falta de zelo é chamado de falta de ciúmes? Então, assim, é um pouco do que a gente acabou de falar, né? Então a gente não dá brecha, né? Então vamos ter zelo. Vamos ter zelo por determinada... Porque a comunicação, quando você falou sobre a comunicação,
remete o celular, né? Demais. Remete o celular. Hoje é o grande mal, Sim. vamos dizer assim, nesse sentido.